Oi pessoal, tudo joinha? Cosminho Paceta falando com vocês. Eu tô nessa live repentina aqui no canal do Pontal Energético, mas hoje para falar um pouquinho das folhas de oliva com vocês. Talvez muitas pessoas aí não conheçam as oliveiras, gostariam de conhecer um pouco mais esse trabalho com as olivas e saber o que a gente faz com esse universo de produtos que são possíveis desenvolver com a oliveira. Então vou mostrar para vocês aqui quanta coisa é possível fazer com a oliveira. A gente trabalha com isso já há mais ou menos 22, 23 anos e é um trabalho bastante interessante, bastante uh, poderoso aí para a gente tentar melhorar aí a saúde das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então esse realmente é um trabalho de coração. A gente trabalha aqui com as oliveiras, consorciado inclusive com o Pontal Energético, para que a gente consiga construir essa consciência de uma saúde melhor. Então eu vou passar aqui para vocês uma parte pequena de como tudo isso começou, como é que as folhas de oliveira foram integradas ao Pontal Energético, e na verdade foi o Pontal Energético o grande motivador da cultura da oliveira em todo o Brasil, e eu vou explicar como isso aconteceu para vocês. Bom, foi uma coisa bem legal, isso aconteceu paulatinamente, à medida em que nós passamos a ter aí alguns desdobramentos holísticos mais interessantes, bem profundos mesmo, e através de um sonho, pessoal, que nós tivemos há mais de 20 anos. Então aí surge a folhas de oliva, né? E com ela todo o estudo das oliveiras, como é que essas oliveiras elas podem trazer aí para gente, muito além do azeite, propriedades fantásticas para modulação da saúde, para cura mesmo de uma série de situações que possam melhorar a saúde da pessoa. Bom, então eu quero explicar para vocês que nessas folhas que vocês estão vendo aqui é o olivalzinho nosso, tá? E nessas folhas existem alguns princípios ativos. Esses princípios ativos eles são conhecidos como antioxidantes, polifenóis, e são esses polifenóis que trazem todos os benefícios da oliveira. Existem dois polifenóis mais importantes, que são chamados de oleorepeína e hidroxotirosol. Então, esses são os dois mais importantes. Muito embora a oliveira ela tenha quase 52 polifenóis, são 52 ativos que realmente fazem toda a diferença na oliveira. Esses ativos, os estudos mais recentes, eles mostram que eles podem melhorar a qualidade da célula, né, de forma a trabalhar na antioxidação das células, principalmente na peroxidação lipídica. A oleorepeína, o ativo oleorepeína, ele melhora a base lipídica ao redor de todas as células, e são estudos muito profundos nesse sentido. Também existem estudos principalmente ligando a oleorepeína, que você vai encontrar nas folhas da oliveira, ligados aos aspectos de memória, aspectos cognitivos, tá? E que podem fazer o cérebro funcionar melhor. Como é que isso acontece? Porque a oleorepeína, ela flui pela barreira hematoencefálica, e que existe até hoje uma grande discussão nesse sentido em relação aos efeitos do Covid-19 e da própria vacina, que interrompem esse fluxo e trazem problemas muito complexos, como perda de memória, confusão mental e até o AVC. A oleorepeína ela é um elemento que pode trazer uma reversão nesse sentido. Ela pode melhorar os aspectos mentais, os aspectos de memória. Se você der um Google e digitar oleorepeína, que é o ativo existente na folha de oliveira, você vai ficar surpreso com a quantidade de pesquisas que existem nesse sentido. E o que a ciência descobriu mais recentemente é que o que todos diziam
Em relação ao azeite ser excelente, ele realmente é muito bom, bacana. Apesar do preço, né? Nossa senhora, pessoal do céu, não tá fácil. Enfim, a oleoproteína, ela acreditava-se existir apenas no azeite. E aí nós estudamos isso, inclusive esse é o tema do meu segundo livro, tá? Eu tenho 3 livros publicados nesse sentido, dos estudos da oliveira no Brasil. Então eu me aprofundei bastante nisso que eu estou dizendo a vocês. Então a oleoproteína, ela tem aí uma ação realmente interessante e ela está composta no óleo em apenas 1%. Então quando você pega um azeite de oliva bacana, você tem apenas, por exemplo, em 10 ml, vamos colocar assim, você só tem 1%, do ativo oleoproteína, que é o que realmente faz bem para o teu coração. Não está no ácido graxo a melhoria total de alguns processos de circulação ou enfim, essa parte mais de antioxidação. O ácido graxo ele é bem bacana para o cérebro, o nosso cérebro é 60%, 70% gordura, então ele vai interagir inclusive com a bainha de mielina e outras coisas, mas o aspecto antioxidante ele só tem 1% no azeite de oliva. Isso significa que quando você passa para a folha, para os extratos, você tem 99% do ativo oleoproteína. Aí para quem quiser conhecer os livros que eu publiquei, o primeiro foi Oliveira, a Árvore da Vida, segundo as extrações fenólicas da oliva, e o terceiro livro é a Oliveira, a Árvore Ancestral, onde a gente mostra que ele não é tóxico, não tem toxicidade a oliveira. Então, esses ativos eles podem fazer toda a diferença e eles estão muito mais concentrados na folha de oliva. Mas o que é importante que vocês saibam, e aqui eu estou dando essa dica aqui, tá, na folha, tem algumas coisas que são muito importantes, pessoal. A folha de oliveira, ela não pode ser feita como chá verde. Aliás, ficou um trocadilho. Você não pode pegar a folha que ela tiver verde e fazer o chá com ela verde, porque ela é altamente tanínica. Então esse tanino que existe na folha de oliveira, ele vai trazer para você uma série de situações gástricas. Às vezes você pode ter aí um desconforto gástrico, tá bem? Então, o ideal é que seja seca. A secagem da folha de oliveira é uma outra situação que você precisa pensar na temperatura. Por que você precisa pensar na temperatura quando você fala na folha de oliveira? E depois eu vou entrar na parte espiritual da folha de oliveira. O aspecto da folha de oliva, ele pela genética da própria planta, ela é termossensível e fotossensível. Significa que a partir do momento em que você tira a folhinha da árvore, ela passa por um efeito natural dela de fotoextinção. Então a luminosidade começa a interferir nos ativos que passam a se degradar. Da mesma forma, a temperatura. Então, por que existe o chá de folha de oliveira? Então não tem lá o princípio ativo oleoproteína, como você tem a cafeína, como você tem a papaína? Não tem. A oleoproteína ela é termossensível, de forma que quando você for fazer um chá dessa folha, você pode ter outros benefícios, como algumas vitaminas lipossolúveis, etc. Mas o antioxidante você não tem. Você não vai ter porque ela é termossensível. A partir de 60, 70 graus, acabou a oleoproteína, você não tem mais. Então tem gente fazendo chá de folha de oliveira sem esse conhecimento. E às vezes isso não dá certo, a pessoa fala, pô, mas eu estou tomando folha de oliveira, tá? E muita gente está tomando isso para emagrecer, que eu vou explicar para vocês também daqui a pouco. Não é dessa forma. O que acontece é que você tem algumas vias de absorção na oliva com relação às folhas. Elas são muito interessantes, mas com o aquecimento da água no chá você acaba eliminando o hidroxitirosol, é um pouco mais resistente, mas a oleoproteína, que é o fator mais interessante, você acaba perdendo. Então, o que acontece nessa situação? É por isso que existem as cápsulas de oliva e o extrato líquido de oliva. E aqui nós, da Folhas de Oliva, desenvolvemos o Olive Age, através de pesquisa científica mesmo, tá, pessoal? De uma melhoria, inclusive, no ativo biodisponível de oleoproteína, que desenvolvi essa parte toda.
Então nós descobrimos uma forma de arrasto bastante interessante, de maior ativo. E eu vou falar para vocês, atualmente, com a pressão que nós estamos sobrevivendo, com as situações ao redor desde a pandemia, os aspectos emocionais aí à flor da pele, todo mundo muito nervoso, a situação econômica muito complicada para alguns, né? E isso leva à reação de determinados comportamentos em relação às vacinas mesmo, com relação ao RNM e algumas alterações que infelizmente ocorreram, é só vocês procurarem isso, e também o próprio vírus, que modificou significativamente o processo comportamental do ser humano. Então nós precisamos de alguns suportes. E eu acredito que hoje, quando a gente fala da árvore da vida, ela realmente signifique realmente vida. Né? É redundante, né? Mas ela realmente significa vida. E hoje, você percebendo o que a oliveira pode fazer, os extratos de oliva podem fazer, mais do que nunca fica provado que ela sempre foi cultuada no passado, mas com uma visão de futuro. E isso é um processo holístico. E eu tenho uma tendência a achar que a oliveira ela foi desenvolvida realmente através da natureza. Enfim, existe até uma outra versão bastante interessante, vou comentar com vocês daqui a pouco, que talvez ela teria sido trazida de Nibiru. Existem inscrições sumérias, em tabletes sumérios que dizem isso. Bom, então voltando à questão da oleoeuropeína, por isso é que a gente tem ela em 3 estágios. Quando você faz o chá da folha de oliveira, sempre seco e sempre triturado, porque a folha de oliveira ela é altamente celulósica, ela tem muita celulose, então você fazer um chá com a folha seca inteira é outro erro, é um equívoco. Se você fizer o chá somente, você, como eu já disse, não tem a oleoeuropeína. Então é necessário uma suplementação com as cápsulas. As cápsulas elas são micronizadas, elas são em um extrato padronizado que nós temos aqui na folha de oliva chamado Olive Age. Então é oliveage.com.br, você vai achar lá os extratos. Bom, esses extratos eles são bastante interessantes porque ele faz a segunda via. Como não há aquecimento, então o teu corpo ele funciona como um processo de extração dos ativos que estão na cápsula, que é a oleoeuropeína, que são os agentes antioxidantes. Quando você tem o líquido, que é a extração líquida das folhas, então é um processo que a gente chama de arrasto, e é mais ou menos, para você que às vezes entende um pouco aí de suplementação, mineral, etc e tal, você tem alguns suplementos que são quelatos. Então o que é por exemplo, o magnésio quelato? Só para dar um exemplo, pode ser zinco, manganês, o que for. O quelato, você já tem uma quebra da cadeia molecular, então a absorção fica mais fácil. No caso do Olive Age líquido, então ele já está preparado para ser absorvido. Então só para vocês entenderem, nós temos 3 vias então de absorção da oleoeuropeína, que eu garanto para vocês, é uma planta que acompanha o ser humano desde sempre, ela é bíblica e antes de ser bíblica, ela está nos documentos de sumérios, das tabuletas sumérios, no Atrahasis, na epopeia de Gilgamesh, enfim, é muito antigo, até o Egito, né? E depois o Egito, Israel, enfim, aí tudo vai. Então, essa planta milenar, ela está, não por acaso, como eu já disse aqui, por conta desses ativos e por conta de tudo que a gente está passando. Isso é muito holístico, isso é profundo, e essa suplementação traria, como vem trazendo, muitos benefícios para muita gente. O chá, ele atende determinados aspectos de necessidade. A cápsula, o teu corpo é o agente extrator. O líquido é quando esse extrator é feito fora e ele já está pronto, como se fosse um quelato. Então esses elementos eles podem fazer toda a diferença numa suplementação. Para pressão alta é absurdamente um poderoso complemento para a melhoria dos processos de pressão alta. Existem aí inúmeros artigos, inúmeros textos no Google, você vai digitar Blood Pressure and Oleoeuropein, você vai ter dezenas de artigos, e você tem também aí aspectos para uma melhoria
da glicose, da quebra da glicose. Então, para quem é diabético, para quem é insulino dependente, como é que funciona? A oleoeuropeína ela tem uma propriedade muito interessante, que ela quebra a cadeia de glicose e minimiza a necessidade de insulina. Então, o que acontece nesse caso? E isso gerou, através de um artigo que eu publiquei na revista Bioquímica Médica, do meu amigo Dr. Efraim, que eu mostrei a possibilidade da diminuição da gordura através do consumo da folha de oliveira. Ok, o pessoal é muito criativo, né? E aí já tem um pessoal que foi por uma linha de que a oliveira emagrece. De fato, existe sim uma possibilidade para algumas pessoas, não para todas, porque algumas pessoas têm uma absorção de glicose maior e essa quebra de cadeia de glicose pode minimizar o consumo da insulina, tá? Então isso pode ser bem bacana, é uma coisa que de repente dá certo, mas não é esse o objetivo. O objetivo realmente é minimizar a capacidade de utilização, de absorção da insulina. Bom, pessoal, esses são alguns dos eventos aí da Folhas de Oliva, que eu acho que é bastante interessante. E para complementar o início, acho que não tinha muita gente aí na live, para complementar o início, há 22 anos eu tive um sonho, e nesse sonho, ele foi um sonho muito revelador para mim, onde surge uma entidade que me pede para plantar a oliveira. Então eu fui o primeiro cara, há 22 anos atrás, a plantar a oliveira em sistema um pouco mais comercial. Não existia isso no Brasil, hoje você tem muita gente plantando oliveira, mas o nosso objetivo principal, tá, é realmente o benefício das folhas, dos extratos da oliveira. Nós temos um canal, nós temos um site que é o www.folhasnopluraldeoliva.com.br, e se você quiser conhecer um pouco mais do que é possível fazer com as oliveiras, dá uma observada lá. E ali nós temos um azeite, que é um azeite enriquecido com esse extrato de oliveira, com até 33% de oleoeuropeína. Então é realmente muito interessante, muito importante, é uma suplementação fantástica quando você já pega o próprio azeite, que é maravilhoso, e você ainda turbina ele, potencializa ele com a folha de oliva. Nós temos o nosso perfil aqui no Instagram, que é o Folhas de Oliva, no plural, Folhas de Oliva. E nós temos o canal no YouTube chamado Pontal Energético. Pontal, não é portal, não, é ponta, tá? Pontal Energético no YouTube. Lá no YouTube eu tenho várias e várias informações sobre a oliva, esse mundo holístico. Ciao Franco, come stai? Tutto bene? Qua cosminho parlando di Brasile. Aspetto che tutto bene, Franco. Também quero agradecer aqui a Feng Shui Raquel, né? Oi Raquel, tudo jóia? Obrigado. A Viviana também está aqui com a gente. A Mariana, a Neiva, bacana. A Babalou, acho que é assim que fala. O Joaquim também está com a gente. A Denise está conosco. Fico muito feliz que todos vocês estejam aí com a gente. Nessa pequena live que nós estamos aqui fazendo com vocês. Então, a live de hoje é em relação a folhas de oliveira, tá? E o aspecto energético dela. Lembrando que, para quem conhece o pontal energético, sabe que com esse aparelho, o pontal energético, a gente consegue amplificar vibracionalmente em muito o poder dos ativos das oliveiras, de forma vibracional. O pontal energético tem uma grande capacidade, ele é um aparelho neuromórfico, né? Para quem quiser, depois entra aí aqui no canal mesmo aqui do pontal energético e vocês vão entender esse aspecto todo do pontal energético, que é bem bacana. Mas qualquer dia eu volto só para a gente falar disso, tá bom? Pessoal, quero agradecer, um forte abraço a todos, até mais. Tchau, tchau, pessoal!